Ali no finzinho do ano passado, em dezembro, a gente passou 356 bilhões de minutos nas redes sociais. Eu me incluo nisso. Tô falando só do Brasil, tá? Isso quer dizer que, em média, o brasileiro passa 46 horas por mês no Insta, no Face, no TikTok, no Twitter. Então, acho que tá na hora, ou já passou da hora, da gente conversar sobre a tão temida regulação das redes, né? Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Pra ficar melhor, vamos bater esse papo aí depois da vinheta? Já para começo de conversa, eu te taquei um baita do número. Poxa, você me desculpa. Então, deixa eu explicar ele bonitinho, né? Esse tanto de minutos foi apontado por um levantamento da Comscore, divulgado nesse março mesmo, esse março que acabou de passar. E ele revelou também que o Brasil é o terceiro país que mais consome redes sociais em todo o mundo. A gente só perde para a Índia e para a Indonésia. Quer mais números? Quando a gente abre o celular da galera, 99% dos smartphones brasileiros têm instalado o WhatsApp. Ainda, de acordo com o INSPER, 148 milhões de brasileiros estão no Facebook, ainda tem gente lá. 105 milhões estão no YouTube, 99 milhões no Instagram e 19 milhões no Twitter. E é óbvio que a questão de desigualdade, dificuldade de acesso também está presente nessa conversa aqui, mas fato é que hoje grande parte da nossa população vive sim conectada. Pois bem, pensando nessa vida, no ambiente digital, que também está totalmente atrelada ao mundo real, a gente viu, por exemplo, o impacto do movimento das redes em ações como 8 de janeiro, você bem sabe. Mas pensando nessa sociedade que já acontece dentro de um contexto virtual, desde a campanha presidencial, então o candidato Lula vinha lá defendendo a regulamentação da internet. Ai, censura, não! Bem, depois de assumir a presidência, esse é um tema que volta e meia dá as caras. O governo federal está elaborando um projeto de lei para regulamentar as redes sociais. E segundo o ministro da Justiça, o Flávio Dino, o texto deve ser apresentado na próxima semana ao presidente Lula também, antes de ser entregue ao Congresso Nacional. O objetivo da medida, minha gente, de acordo com o ministro, é garantir que a internet não seja o que o ministro chamou de terra sem lei. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia que as redes sociais e plataformas digitais, apesar de terem benefícios, trazem risco à democracia e saúde pública. Por isso, ele defende uma maneira de regulamentar o ambiente digital. A fala veio em uma carta lida na conferência Internet for Trust, realizada pela Unesco. O presidente citou como exemplos de riscos a avalanche de fake news disseminada durante a pandemia, que falávamos há pouco, e mais recentemente a desinformação espalhada sobre os ataques terroristas do dia 8 de janeiro em Brasília. Frazão, vamos falar um pouquinho sobre um assunto que ficou bastante forte ontem numa discussão sobre regulação de redes sociais, num evento chamado Liberdade de Expressão, Redes Sociais e Democracia da FGV. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o governo prepara uma discussão com o Congresso para regular as redes sociais e evitar discursos de ódio na internet. E uma minuta do projeto de lei deve ser entregue ao presidente Lula já na semana que vem. O texto será baseado em estudo do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Mas assim, para a gente se alinhar aqui, eu preciso deixar claro do que eu tô falando quando eu falo em regulamentação das redes. E a gente caminha juntos, né? Pensar a regulamentação é pensar no uso das redes pela perspectiva da lei. É pensar na aplicação de instrumentos legais para se fazer presente ali mesmo, no ambiente virtual, os nossos direitos e deveres, que a gente já tem em sociedade. Estamos alinhados? Então, bora! Como é que a regulamentação já funciona hoje no Brasil? Não é uma terra de ninguém, não. A gente tem sim o Marco Civil da Internet, com certeza você já ouviu falar. Ele funciona como uma constituição da internet, regulando as redes sociais desde 2014. Mas é uma lei que atua aí com várias limitações. Ela, por exemplo, não responsabiliza as plataformas pelo que é dito naqueles ambientes. E agora, então, existem propostas mais duras no centro do debate. Naturalmente, a mais discutida é a que o governo federal vem preparando. Ele tem preparado uma proposta de regulamentação da difusão dos conteúdos pelas redes. Proposta que deve ser anexada a um projeto de lei que já está tramitando tem tempo na Câmara, a PL das Fake News, do deputado federal Orlando Silva.
Anexando assim essa proposta, ela já pega uma carona, já facilita aí o andamento todo. E o foco da proposta é exatamente a responsabilização das Big Techs pelos conteúdos que circulam nas redes. Um dos instrumentos para ter essa responsabilização é a definição do chamado dever de cuidado. Quem explicou melhor a proposta foi o ministro da Justiça, o Flávio Dino. Ele disse que o tal dever de cuidado está exatamente na exigência de que as plataformas tenham um cuidado a mais. Produzindo, por exemplo, relatórios sobre moderação, sobre impulsionamento e retirada de conteúdo. E quais são os pilares principais que nós estamos colocando e num debate, eu diria, bastante promissor com a Câmara dos Deputados nesse momento e, claro, posteriormente com o Senado? Em primeiro lugar, transparência e auditorias. Se nós estamos tratando de decisões humanas, elas devem ser transparentes e auditáveis, para que haja controle social, controle público acerca de quem conforma a cidadania digital no Brasil. Em segundo lugar, dever de cuidado. Tanto o Gilmar quanto o Alexandre trataram aqui com muita precisão que nenhuma atividade humana é destituída deste dever, de garante, eu diria. E esse dever de cuidado se traduzirá em relatórios, na nossa proposta, semestrais, acerca do que se passa nas moderações, nos impulsionamentos, nas retiradas de conteúdo e assim sucessivamente. Esse dever de cuidado é mais rigoroso em certas circunstâncias, alinhado com a prática de outros sistemas jurídicos, mormente hoje da União Europeia. Mas agora, vem cá, se a gente já tem o Marco Civil da Internet, é necessário mesmo uma nova lei? Por que uma nova lei? Quais seriam os diferenciais de uma nova regulamentação? Quem responde isso pra gente é o advogado Marcelo Frulani Lopes. Ele que é mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP e também é especialista em Direito e Tecnologia da Informação pela Escola Politécnica da USP. O Marco Civil da Internet entrou em vigor em 2014, mas o projeto já vinha sendo discutido muitos anos antes disso. Ou seja, de certa forma, quando ele entrou em vigor, já estava um pouco defasado. A internet já era bem diferente do que quando ele estava sendo discutido no início. E o objetivo dessa lei é regulamentar a internet como um todo. Não é regulamentar apenas redes sociais, provedores de busca, aplicativos de mensagem. Um dos artigos mais importantes dessa lei é o 19, que estabelece que, em regra, essas empresas não vão ser responsabilizadas civilmente, ou seja, não vão ter que pagar indenização, caso algum usuário publique algo ilícito que cause dano para outra pessoa. Ela só vai ser responsabilizada, essas empresas só vão ser responsabilizadas se elas descumprirem uma ordem judicial determinando a exclusão desse conteúdo. Essa é a regra. Existem algumas exceções, por exemplo, se for imagem de nudez ou de ato sexual divulgado sem autorização, aí essas empresas vão ser obrigadas a tirar do ar mediante simples notificação. Tá? Mas essas são algumas exceções apenas. Os principais objetivos desse artigo 19, que concede essa isenção para as empresas, a gente pode citar dois principais. Primeiro, proteger a liberdade de expressão dos usuários, já que se não houvesse essa isenção, as empresas provavelmente excluiriam boa parte do conteúdo publicado na internet, porque ficariam com medo se esse conteúdo vai ser considerado ilícito, se tiver que pagar indenização. Então, na prática, elas acabariam excluindo até conteúdo lícito por causa disso. E o segundo objetivo, obviamente, é proteger também essas empresas. Então, de certa forma, diminuir o risco dessas empresas, da atuação delas no mercado. Porque se você simplesmente não tivesse essa isenção, elas ficariam com um risco tremendo de responder por valores altíssimos de indenização por causa de conteúdo ilícito publicado pelos usuários. O projeto de lei de fake news que vem sendo discutido no Congresso, ele não vai revogar o Marco Civil, porque o objetivo dele é diferente. O objetivo dele não é regulamentar a internet como um todo. O foco é justamente a regulamentação de grandes redes sociais, provedores de busca, aplicativos de troca de mensagem. O texto em discussão estabelece várias regras para aumentar a transparência dessas empresas,
aumentar o controle público sobre as decisões que essas empresas tomam. Então, por exemplo, existe ali a necessidade de divulgar relatórios periódicos que exponham o número de publicações que foram excluídas ou o número de usuários que foram suspensos, dentre outros pontos. O projeto também prevê que essas empresas elas devem possibilitar aos usuários tanto canais de denúncia, como também aos usuários que tiverem alguma publicação excluída ou que sofreram alguma punição, eles também devem ter a possibilidade de apresentar recursos contra essas decisões. E quando é que a regulamentação esbarra na censura? Existe um limite? O que se discute, especialmente após as invasões ocorridas nas sedes dos 3 poderes no início de 2023, é a possibilidade de modificar parcialmente o Marco Civil da Internet, especialmente o artigo 19, que é aquele que prevê a isenção de responsabilidade das empresas, né, que elas só vão ser responsabilizadas se descumprirem decisão judicial. Uma coisa que se discute é aumentar o número de exceções dessa regra. Então eu falei anteriormente que tem algumas exceções, está se discutindo o aumento dessas exceções, para talvez conteúdo que atente contra a democracia, por exemplo. Então haveria uma regra ali colocando que essas empresas vão precisar excluir esse conteúdo rapidamente, enfim, mediante simples notificação, sem precisar de uma ordem judicial determinando isso. Então, para ampliar ainda mais a nossa visão sobre o tema, que tal a gente olhar lá para fora? Quais são os países e de que forma a regulamentação da internet funciona aí nesse mundão de meu Deus? Começando pela União Europeia, porque lá a gente tem a Lei de Serviços Digitais, um conjunto de regras que passou a valer para o bloco não faz muito tempo não, foi no ano passado. E por aqui tem servido de inspiração para o governo Lula. Em vigor desde novembro, essa legislação vale para redes sociais, para aplicativos, sites de busca e plataformas de e-commerce. Mas um adendo importante, hein? Como um dos objetivos da lei é elevar a competitividade entre as Big Techs, que hoje são poucas que dominam o mercado, ela não se aplica a plataformas administradas por micro e pequenas empresas. Já para as grandes empresas, para você ter uma ideia de como é forte essa lei, empresas aí com redes, com no mínimo 45 milhões de usuários, 10% da população europeia, elas passam a ser classificadas como plataforma online ou motor de busca online muito grande. E quem se enquadra nessas classificações é obrigado a fornecer, sempre que acionado, fornecer acesso a seus bancos de dados e algoritmos, além de explicações sobre esses bancos. E se a gente pode resumir toda a legislação aí em 3 pontos gerais, são eles: implementar a transparência e deixar clara a responsabilidade das plataformas online, garantir os direitos fundamentais dos consumidores online e também, como eu já disse antes, fomentar a competitividade no setor. Lembrando que esse pacotão de leis não vigorou assim do dia para a noite, ele ainda está em fase de implementação, deve ser implementado 100% no ano que vem. A Alemanha é um dos países pioneiros em regulamentar a internet. Lá em 2017, entrou em vigor no país o Network Enforcement Act, uma lei que determina parâmetros básicos sobre como as redes sociais devem lidar com denúncias de conteúdos ilegais. Ela diz, por exemplo, que dentro das plataformas, os botões, os caminhos para denunciar as publicações precisam ser mais intuitivos, mais acessíveis aos usuários. Já na Índia, no ano passado, sim, o país atualizou a legislação sobre tecnologia da informação, impondo mais obrigações às plataformas, como a moderação obrigatória do conteúdo com a derrubada de informações impróprias. Só que aí que tá, por lá, os projetos de emendas do governo são bastante aí questionados, já que davam grande poder ao primeiro-ministro Narendra Modi para determinar qual conteúdo seria de fato ou não excluído. Aí a gente já abre mais espaço para a questão da censura, para esse debate. Mas de modo geral, em todo mundo a gente vê aí um movimento que começou nos anos 90, quando pararam para olhar para a internet e pararam para pensar em regras para regular esse ambiente. Só que ali a gente olhava principalmente para os deveres dos usuários, em especial para a questão de direitos autorais, tá? Mas o tempo passou e com a expansão das redes, novas necessidades apareceram. Em respostas a todas elas, então, têm surgido novas regulamentações que olham não mais só para o indivíduo, mas para o meio, uma piadinha, para onde essas pessoas aí estão inseridas digitalmente, para as plataformas em si.
Além disso, a gente vê uma transição do liability para responsibility. É que a conversa agora vai além da punição de quem já cometeu algum crime dentro das redes. Na verdade, é um caminho inverso. O debate tange o que essas grandes empresas que dominam o setor de tecnologia podem fazer antes para evitar que os conteúdos criminosos se espalhem. E antes de eu ir embora, rapidinho, eu quero dizer que eu gosto muito quando você que está me assistindo deixa um comentário aí nos vídeos, eu leio todos eles. E hoje eu trouxe 2 aqui para responder. No Meio Explica, quebra de bancos revive fantasma da crise de 2008? O Gustavo D95 deixou uma pergunta lá certeira. Gostaria de saber se essa crise vai afetar o Girabank do Carlinhos Maia. Obrigado. Pô, Gustavo, eu acredito que na verdade já afetou. E no Meio Explica o que restou da nossa política externa pós-Bolsonaro. A Laudomira Soares Rocha Caetano, muito obrigada pela mensagem, disse assim: Oi, Júlia, tudo bem? Carinha abraçando. Me perdoe a indiscrição, mas já tem um tempo que eu quero fazer essa pergunta. Você é filha da Simone, cantora do Balão Mágico? Pera lá. Abafa, né? Que eu pausei o vídeo, fui procurar meu celular pela casa toda pra mandar mensagem pra minha mãe. E aí eu me toquei que eu tô gravando com o celular. Mas tudo bem, mandei aqui no WhatsApp Web. Perguntei. Mãe, estão perguntando aqui no vídeo. Eu sou filha da Simone, você, Simone, é minha mãe? Veja logo, minha filha, não me ignore, por favor. Respondeu! Olha o que ela disse. Oi, tá maluca, Ju? Lógico que não, você é filha da Solange, não da Simone. Então ela mandou um papo aí. Eu sou filha da Solange Kekia. E muito obrigada pelas perguntas. Deixa aí sua pergunta no próximo vídeo. Também sugestão pro Meio Explica, tá? Que eu explico, o Meio Explica. Eu volto.